Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de sociologia dessa semana. E o tema é capacidade de simbolização e significação. Vamos falar mais sobre os símbolos culturais. Significado dos símbolos na cultura. O pensamento simbólico é a primeira mediação dos grupos humanos para explicar o mundo. Ou seja, a utilização dos símbolos foi de extrema importância para os primeiros seres humanos explicar o seu desenvolvimento da sociedade, explicar o seu mundo ali, que era o homem da caverna. A partir dos símbolos das sociedades passadas, são possíveis estudar o comportamento e hábitos dessas sociedades, que por algum fator deixou de existir. Eu trouxe para vocês duas fotos aqui: as pirâmides do Egito e uma gravura de uma caverna. De alguma forma, a gente ainda não consegue explicar como essas pirâmides foram construídas, mas provavelmente eles tinham algumas técnicas que possibilitaram essa construção dessas pirâmides. Mas elas dizem muitas coisas, falam muitas coisas sobre as sociedades passadas que viviam nessa região. Um outro fator é os desenhos das cavernas. Através dos desenhos das cavernas, a gente consegue identificar, e a partir de estudos e análise desses desenhos, quais eram os hábitos de vida do homem da caverna. Então, são símbolos que trouxeram para a gente parte da cultura dos nossos antepassados. Porque essas culturas deixaram de existir, não ficou nenhum para contar a história. Então, a gente precisa analisar esses símbolos para entender como que era a dinâmica dessas sociedades. O símbolo se refere a qualquer coisa que possa adquirir valor simbólico, seja ele natural ou seja ele abstrato. Natural é quando ele existe de fato, e abstrato é quando são exemplos, por exemplo, de fala, jeito, alguma coisa do tipo. As palavras que utilizamos em nossas conversas se tornam também símbolos quando analisamos em gírias e sotaques. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de sotaques diferentes e cada região tem uma gíria, uma palavra que tem um significado, que pode ser de diferentes para um lugar para o outro. Eu coloquei aí alguns exemplos de gírias. Por exemplo, véio, os tais, reiva, top, vorta, saia, azar, entendeu? Então, esses são exemplos de algumas palavras que às vezes a gente nem sabe o significado, mas de alguma outra região do Brasil, eles têm um significado. Isso é um símbolo. E aí a gente vai colocar esse símbolo, por exemplo, dentro do sotaque. Porque cada região do Brasil tem as suas próprias gírias. E se a gente, por exemplo, que nós somos goianos, se a gente for para o Nordeste e ouvir eles conversando, algumas palavras a gente não vai saber o que é, mas faz parte do símbolo deles, do símbolo do nordestino. Só um exemplo para vocês entenderem. Uma coisa importante: todo país tem um símbolo nacional registrado, chamado de bandeira nacional. A bandeira nacional como um símbolo nacional. A bandeira nacional ela foi adotada por decreto no dia 19 de novembro de 1888. A bandeira brasileira possui cores e formas que possuem significados próprios. Ou seja, ela tem aquela forma, tem aquelas cores e aqueles desenhos com algum símbolo, algum significado próprio. Vou falar para vocês. O verde significa a mudança das matas brasileiras. Por isso que ele está em maior quantidade. Porque o Brasil tem uma grande quantidade de matas e de vegetação. Até pouco tempo atrás, a floresta amazônica era considerada o pulmão do mundo. Hoje em dia não é mais. Mas ainda assim, ainda tem uma grande quantidade de matas na região do Brasil todo. O amarelo significa as riquezas minerais do solo. E aqui, esse amarelo se remete ao ouro. Não basicamente só o ouro, mas é de todas as riquezas minerais. Mas é utilizado o amarelo porque bem antigamente, o Brasil era conhecido bastante por suas reservas minerais. O azul é o céu do Brasil, e as estrelas significam 26 estrelas dos estados e uma estrela do Distrito Federal. Essas estrelas possuem um significado diferenciado, olha só.
estão distribuídas segundo o céu do Rio de Janeiro, do dia 15 de janeiro de 1889, às 8 horas e 30 minutos da noite. Então, às 8 horas e 30 minutos da noite, o céu do Rio de Janeiro, do dia 15 de janeiro de 1999, era daquele jeito. E eles projetaram mais na região do Cruzeiro do Sul. Vou mostrar para vocês na foto do Cruzeiro do Sul daqui a pouco. E a frase ordem e progresso tem a influência de Augusto Conde, um filósofo positivista. Essa é a bandeira do Brasil. Não é novidade para ninguém, mas vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa estrela aqui, acima da frase, é o Distrito Federal. É onde está localizado o governo brasileiro. O Cruzeiro do Sul é essa constelação aqui. E foi escolhido como Cruzeiro do Sul porque o Brasil está no hemisfério sul do mundo e é grande parte do Brasil, né? E por esse motivo. Então o céu estava desse jeito, essa era a constelação, próxima ao Cruzeiro do Sul, no dia 15 de janeiro de 1989, às 8 horas e 30 minutos, tá? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana eu vou falar mais sobre essas questões culturais. A tarefa é copiar os slides no caderno, fazer no livro as páginas 51 até 53. Bons estudos, beijo e até a próxima aula.